Constantemente, nós vemos posts nas redes sociais, nós vemos comentários nas redes sociais, cuja origem é a extrema-direita, dizendo que o Brasil, né, com a esquerda no poder, vai se transformar num Estado socialista barra comunista igual a Venezuela. Num Estado autoritário e num Estado cuja economia não vai para frente porque é socialista comunista. Concorda com isso, meu amigo economista, professor Carlos Magno? O que você me diz do ponto de vista econômico? Venezuela é um Estado socialista e estamos rumo ao socialismo no Brasil hoje por conta disso? Olá, Marlos, mais uma vez aqui, nesse nosso bate-papo aqui, descompromissado, mas ao mesmo tempo comprometido com, com, com os fundamentos de tudo, de todas essas questões polêmicas que têm circulado nas redes sociais. Olha, aí tem duas questões, né? Na verdade, nessa sua primeira colocação. Uma delas é sobre a Venezuela, mais ou menos o que é a Venezuela, né? E você faz menção ao fato de que o governo brasileiro, sendo ele um governo de esquerda, atualmente, supostamente parecido com o da Venezuela, será que nós aqui no Brasil também estaremos trilhando, né, para os rumos que a Venezuela trilhou e continua trilhando? Na verdade, são duas questões que nós estamos aí diante de nós. Sobre a Venezuela, é preciso dizer o seguinte: em primeiro lugar, essa mudança de direção que a Venezuela sofreu do final do século XX para cá, ela teve um protagonismo muito importante de um líder venezuelano chamado Hugo Chávez. E o Chávez, ele era um militar. Ele era um militar e ele tinha um perfil ideológico nacionalista. O Chávez sempre quis garantir que as riquezas da Venezuela fossem guardadas sob a direção e a exploração dos venezuelanos. Mas Hugo Chávez nunca foi efetivamente um socialista ou, menos ainda, um comunista, né? E foi exatamente com Chávez que começou todo esse movimento que levou a Venezuela a adotar, não é, uma série de ações e de medidas de caráter autoritário e que conduziram o país ao estado que ele se encontra hoje. Agora, a Venezuela hoje não é um país socialista e nem comunista, por mais que, eventualmente, alguns de seus líderes possam repetir isso, que a Venezuela é um país socialista, que a Venezuela é um país comunista. Isso não basta, não é a declaração de um líder político que define efetivamente quais são as características socioeconômicas de um país, né? Então, na Venezuela, por exemplo, em que pese uma intensificação da atuação do Estado venezuelano em diversos setores da vida social da Venezuela e também da economia, a base da economia venezuelana é a propriedade privada, é a empresa privada, consequentemente, é o capitalismo. E isso coaduna perfeitamente bem com o propósito de um nacionalista, que era Hugo Chávez, e que acabou sendo, depois de sua morte, sucedido pelo Nicolás Maduro, que é um cara mais ou menos da mesma, digamos, corrente ideológica de Hugo Chávez. Então, em primeiro lugar, não dá para dizer
que hoje quem está no poder na Venezuela é a esquerda. Não é verdade. Em segundo lugar, e muito pior ainda, levar uma afirmação dessa adiante, seria dizer que a Venezuela é um país de natureza socialista. Também não é. Nem é a esquerda que está no poder e nem é um país de natureza socialista. A Venezuela hoje é um país que tem um presidente nacionalista, um nacionalismo que, via de regra, inclusive, hein, é preciso deixar bem claro, geralmente costuma descambar para o autoritarismo, né? E é um país absolutamente capitalista. Aliás, é até bom, né, a gente falar sobre isso, porque aqui no nosso país um dos principais, digamos assim, denunciadores de que a Venezuela é de esquerda e que caminha para o socialismo é exatamente um militar, né? Um militar com um viés autoritário fartamente conhecido de nós todos aqui no Brasil, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro se assemelha muito com as figuras de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, com uma diferença, hein? O Bolsonaro é militar, é autoritário, defende a economia capitalista, mas tem uma diferença em relação ao Hugo Chávez. O Bolsonaro, ao Chávez e ao Maduro, o Bolsonaro não é nacionalista. Tá? Ele não é, ele é efetivamente um representante aqui de interesses estrangeiros no Brasil, a ponto de, antes de ser eleito, ele foi aos Estados Unidos e bateu continência para a bandeira americana. Chávez e Maduro jamais bateriam continência para a bandeira americana. Ou Então, essa seja, afirmação, isso. ou seja, professor Carlos Magno, a Venezuela é um país de economia capitalista. Está muito longe de ser um Estado socialista, até porque no socialismo o Estado se apropria dos meios de produção, né? E não é o que acontece na Venezuela hoje. Nós temos um Estado, sim, na Venezuela, com uma forte presença na economia, mas isso não significa que não exista iniciativa privada, que não existam empresas dentro da Venezuela, né? Então, o que a gente vê acontecendo na Venezuela hoje é uma crise do capitalismo, mas uma crise do capitalismo com um viés nacionalista. É como se fosse uma disputa do capitalismo venezuelano com o capitalismo internacional, né? E a crise vivida hoje pela Venezuela é muito, né, um reflexo disso. E com relação, né, você até colocou a questão do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, como representante da extrema-direita, divulgaram muito essa fake news, né, de que a Venezuela era um Estado socialista e que com a esquerda no poder nós estaríamos caminhando nessa direção. Era muito mais fácil o Brasil se tornar uma Venezuela, ter um Estado, um regime autoritário, com Jair Bolsonaro no poder, até porque ele simplesmente, se não incentivou abertamente o golpe, a tentativa de golpe de 8 de janeiro, ele com certeza veladamente fez, né, comemorou toda aquela agitação e veladamente, e às vezes nem tanto, mas incentivou aquele tipo de manifestação sob uma falsa alegação de liberdade. O que já é contraditório, até no outro vídeo nós comentamos sobre isso. As pessoas que estavam lá defendendo, no dia 8 de janeiro, defendendo a liberdade, pedindo um golpe militar, né? Querendo garantir a liberdade através da perda da liberdade, que seria um golpe de Estado. Ou seja, o Brasil está muito mais próximo, estaria muito mais próximo de virar uma Venezuela se nós tivéssemos uma reeleição do senhor Jair Bolsonaro. Portanto, é falsa, né, essa tese de que a Venezuela é um Estado socialista, é um Estado capitalista, como você comentou, né, muito bem explicado, de caráter de um capitalismo nacionalista, e que, com certeza, os conflitos que a Venezuela enfrenta hoje no cenário internacional estão ligados à disputa do capitalismo internacional.